Yusuf Hawkins tinha apenas 16 anos, de East New York, inteligente, reservado, respeitoso, um garoto que amava a família e não se metia em confusão. Ele tinha sonhos como qualquer adolescente, faculdade, um bom emprego, uma vida maior do que as ruas de onde veio. O meu neto foi brutalmente abatido, executado a sangue frio, sem qualquer piedade. Quando Yusuf Hawkins, 16, foi morto em Bensonhurst, bairro Branco de New York State. Em agosto de 1989, um caso brutal expôs feridas que muitos acreditavam já estar cicatrizadas nos Estados Unidos. O nome de Yusuf Hawkins, um jovem de apenas 16 anos, rapidamente se tornaria símbolo de algo muito maior do que uma tragédia isolada. Ele representava o choque entre gerações, tensões raciais latentes e a ilusão de progresso social em uma das cidades mais diversas do mundo. Conheça sua história agora, aqui no Biografia do Crime. Em 1989, Yusuf Hawkins, de 16 anos, saiu de casa com um único objetivo em mente: comprar um carro usado. Ele e mais 2 amigos saíram de East New York rumo a Bensonhurst, então um bairro majoritariamente ítalo-americano. Em contrapartida, na região em que o veículo estava à venda, o clima era de animosidade. Circulava entre um grupo de jovens brancos um boato de que uma jovem branca chamada Gina Feliciano teria recusado as investidas de um jovem branco chamado Kate Mondello e começado a se relacionar com um afro-americano. Isso despertou a fúria desses adolescentes, que começaram a procurar pelo suposto homem. Como estavam em grande número, cerca de 30 homens, e armados com tacos de beisebol e armas, fica evidente que a intenção deles não era apenas conversar. Segundo Kate, Gina teria ameaçado levar um grupo de pessoas negras ao bairro para atacá-lo. O que acontece é que Yusuf não tinha nada a ver com essa confusão e foi pego injustamente no meio desse conflito desproporcional. Quando ele e seus amigos chegaram no bairro, foram cercados e atacados por esses jovens brancos. Yusuf foi alvo de um disparo fatal. Quem relatou tudo isso, posteriormente, foram seus amigos. O crime chocou as pessoas, especialmente aqueles que acreditavam que o Estado estava progredindo em relação a questões sociais. A sensação foi de que, ao invés de progredir em direção à igualdade das pessoas, independentemente de cada etnia, a sociedade estivesse voltando às raízes racistas e violentas. Com isso, começaram as tentativas de honrar a memória de Yusuf e evitar que novos casos tristes assim acontecessem. Manifestações e passeatas. Já devastada pelo assassinato sem sentido, a família Hawkins ficou ainda mais chocada quando a polícia pediu silêncio para evitar distúrbios civis. No entanto, 2 dias depois, a família viu o rosto de Yusuf estampado na primeira página de um jornal. Então, o pai de Yusuf, Moses, pediu ajuda ao ativista e reverendo Al Sharpton. Juntos, eles decidiram organizar protestos em Bensonhurst, apoiados por grupos como a Coalizão de Direitos Civis da cidade de Nova York, reunindo centenas de participantes. No entanto, eles também enfrentaram uma onda de ataques racistas que contrastava com a imagem progressista da cidade. Recebíamos comentários horríveis, pessoas segurando melancias, jogando refrigerante. Contou Amir Hawkins, irmão mais novo de Yusuf, a revista Time. Eu tinha 14 anos na época. Estávamos entrando em uma zona de perigo. Não estávamos de braços dados só por união, mas para permanecermos próximos caso algo desse errado. Norman Siegel, um advogado branco de direitos civis que participou das marchas por justiça, afirmou que os contramanifestantes eram mais perigosos do que aqueles que ele havia encontrado no sul dos Estados Unidos. Me chamavam de amante de negros, jogavam objetos em nós, incluindo ovos. Disse. Nas marchas no sul, não tínhamos esse tipo de hostilidade. O reverendo Sharpton chegou a ser hackeado por um espectador enfurecido e passou várias semanas hospitalizado em recuperação. Antes de continuar, eu tenho certeza de que você sempre acompanha o nosso conteúdo. Então não se esqueça de hypar este vídeo. Basta arrastar os comentários para o lado e clicar em hypar. Isso ajuda na distribuição do conteúdo e fortalece o nosso trabalho aqui no canal. Preconceitos profundamente enraizados. O passado pode se repetir?
Em meio a algo tão trágico, o que sobra não é apenas a dor, mas sim um medo real e assustador. Medo de algo assim se repetir. Galen Kirkland, que dedicou sua vida à redução do preconceito, afirmou que ver a continuidade da violência tornava tudo ainda mais doloroso. Depois de trabalhar tão duro por tantos anos, ver onde estamos hoje é de partir o coração. Disse. Está claro que mudanças no discurso, nas políticas e nas posturas, vindas do mais alto nível, agravaram as divisões e fizeram muitas pessoas sentirem que atitudes de ataque aos outros ou a defesa de posições de ódio estavam sendo toleradas. Com tanto ódio, homens dedicados a acabar com racismo e preconceitos decidiram ir diretamente às aulas, na tentativa de fazer os jovens repensarem ideologias e entenderem de onde vinham os preconceitos que muitos carregavam dentro de si. Junto a Siegel, um advogado negro chamado Galen Kirkland passou a ministrar aulas na New Utrecht High School, escola frequentada por Joseph Fama, nome importante nesse caso e do qual falaremos melhor em breve. Lá, os homens perceberam que abordar diretamente os estereótipos ajudava os alunos a compreender como as tensões raciais se formam. Mesmo no ambiente de ensino, a segregação seguia ampla. Em 2020, foi lançado um documentário chamado Yusuf Hawkins, Storm Over Brooklyn, contando a trágica história de Yusuf, e sua família usou esse espaço para relembrar a ferida que nunca cicatrizou. Passaram-se 31 anos e o que aconteceu com Yusuf Hawkins poderia acontecer hoje à noite em Bensonhurst? Sim. Mesmo que devêssemos ter aprendido com o passado, a dinâmica é muito semelhante. As pessoas não querem você no bairro delas porque você é diferente, afirmou Siegel em meados de 2020. Amir Hawkins espera que o documentário funcione como uma importante lição histórica para aqueles que talvez não conheçam a violência racista enfrentada por sua família em Bensonhurst, especialmente os mais jovens que estão acompanhando e participando da atual onda de protestos. Quando virem o documentário, vão perceber que já lidamos com isso há 31 anos. Isso não é algo novo. Esse tipo de coisa sempre existiu, declarou o homem. Condenação pelo crime. Joseph Fama foi condenado pelo assassinato de Yusuf e até hoje continua insistindo que não foi responsável pela morte. Eu não sei quem atirou em Yusuf Hawkins, mas não foram meus amigos e não fui eu. Estar presente não é o mesmo que ser culpado. Se fosse assim, outras 30 pessoas também seriam culpadas, disse Fama no documentário. Ele é uma das poucas pessoas do grupo de Bensonhurst a falar no filme. Só ele e Russell tiveram coragem de participar, no que diz respeito às pessoas de Bensonhurst, disse o diretor Muta Ali Muhammad, à revista Mel. Na época do crime, conforme as investigações avançavam, Gina Feliciano disse à polícia que Kate Mondello foi quem a ameaçou e organizou uma multidão na tentativa de atacar amigos negros e hispânicos que ela havia convidado para uma festa naquela noite. Ela afirmou que alertou esses amigos para não comparecerem. Joseph afirmou que inicialmente pensou em ir embora, mas acabou permanecendo. Quando estávamos entrando no carro, alguém disse: "Eles estão aqui, eles estão aqui, os caras negros estão aqui." Então saímos do carro, relatou ele. Joseph sustenta que foi apenas um espectador do ataque e não o autor dos tiros. Eu queria ver o que estava acontecendo. Meus pais sempre dizem: seus amigos vão te colocar em problemas um dia. Mas, quando você é jovem, quem quer ouvir isso? Eu tinha 18 anos quando isso aconteceu. Você acha que sabe tudo, disse ao Brooklyn Inc. em 2012, chamando a si mesmo de o Cordeiro Sacrificado. Após a morte de Yusuf, as autoridades identificaram Joseph como suspeito e iniciaram uma caçada para encontrá-lo. Ele afirma que fugiu e pegou carona para o interior do estado por medo. Eu sei que parece ruim, mas quando você não fez isso, tenta fugir do problema, disse ele. O homem acabou se entregando à polícia em Oneonta, Nova York, no final de agosto de 1989, segundo o New York Times.
O depoimento de um informante da prisão e criminoso habitual chamado Charles Brown teve papel na acusação. Brown afirmou em tribunal que Fama lhe disse: Eu atirei nele. Não posso trazê-lo de volta. De acordo com o Washington Post. Brown também declarou que Joseph teria dito que pretendia alegar insanidade como defesa, algo que ele e seus advogados não chegaram a fazer. Em uma entrevista posterior, Fama questionou por que alguém acreditaria que ele confessaria a um desconhecido. Charles Brown é afro-americano. Por que eu me confessaria para ele? Quem se abre assim com alguém no primeiro dia em que conhece? Quem faz isso? Disse Joseph. Fama negou e nega a culpa e mantém a palavra de que não participou do ataque contra Hawkins. Mas, ainda assim, um júri concluiu que ele foi o autor dos disparos, segundo a Associated Press, em 1990. Se ele não fosse um participante ativo, poderia ter ido para casa, afirmou o jurado Stephen Bekisk, AAP. Fama foi condenado a uma pena de 32 anos à prisão perpétua. Mondelo também foi acusado de assassinar Hawkins, mas acabou absolvido dessa acusação. Ainda assim, foi condenado por tumulto, cárcere ilegal e ameaça criminosa, segundo o New York Times. A última informação que temos é de 2024 e Joseph segue preso. E se você gosta de se informar pelo nosso canal, já pensou em ganhar a vida com o YouTube? Esse é um caminho que exige esforço, estratégia e responsabilidade, mas pode ser extremamente recompensador. Conheça o nosso curso Viver de YouTube. Link na descrição. Também considere deixar um valeu demais. Na aba de comentários há um símbolo de coração com cifrão. Você pode contribuir com qualquer valor. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo com profundidade e responsabilidade. Décadas se passaram desde aquela noite em Bensonhurst, mas a história de Yusuf Hawkins continua ecoando como um alerta incômodo. O que aconteceu com ele não foi apenas fruto de um momento isolado de violência, mas o reflexo de tensões profundas que, em muitos aspectos, ainda persistem. Mesmo com a condenação de Joseph Fama e o tempo que se seguiu, a sensação de justiça nunca foi completa para todos. Isso porque casos como esse deixam marcas que vão além de decisões judiciais. Eles expõem falhas estruturais, preconceitos enraizados e a fragilidade do convívio social diante da intolerância. Ao longo dos anos, ativistas como Al Sharpton e tantas outras vozes se levantaram para transformar a dor em mobilização. Protestos, debates e iniciativas educacionais surgiram com o objetivo de evitar que histórias como essa se repitam. Ainda assim, a pergunta que permanece é inquietante: o quanto realmente mudou? Você já sabia esse caso? Não se esqueça de comentar a sua opinião. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.